Boa noite, meu nome é Adriele. Este projeto é um projetinho de um sistema de controle de luminosidade. O projeto, o projeto em si, ele tem como objetivo fazer um sistema de controle de luminosidade através de um componente chamado LDR, que é um componente que ele verifica como é que está a luminosidade do ambiente, certo? Então, este projeto ele tem o intuito de simular uma garagem através de um sensor de luminosidade. Podemos dizer assim, como é que a gente pode citar como exemplo? Essa garagem, ela vai uma garagem automática que ela vai abrir, né? Quando o sensor detectar os faróis de um carro, né? Podemos dizer assim, aquele farol de LED, que é um farol mais intenso, né? Aí ela abre e quando o carro estiver lá dentro e que a garagem ela não verificar mais essa luminosidade intensa, a garagem ela vai se fechar, certo? Automaticamente. Então esse projeto tem o intuito de fazer esse controle, fazer essa simulação, entendeu? O projeto teve como metodologia vários componentes. A gente teve desde a protoboard, que a protoboard é um material que a gente utiliza para poder estar organizando os cabos, alimentando essa plaquinha, né? E conseguindo fazer as ligações, todas as ligações que não foram possíveis fazer na placa que possui o PIC, a gente fez na protoboard, certo? A gente utilizou o LCD, né? O LCD para poder ficar mostrando a visualização da luminosidade do ambiente, né? Para comprovar que o sistema está funcionando. Utilizamos o LDR justamente para esse controle, né? Para poder estar verificando o lux, né? A luminosidade do ambiente. E o servo, né? O servo ficou responsável por fazer o movimento. Então a gente acoplou o servo à tampa da caixa, né? De caixa de sapato, para poder fazer essa simulação, certo? Então o servo ele foi responsável por fazer a ação, né? Aqui a gente fez um desenho no SimoDS simulando, né, como o projeto ele foi desenhado, certo? A gente utilizou o LCD, as ligações do LCD, o servo motor, né, as ligações do servo, a plaquinha do microcontrolador, né, que é o 18F4550. A gente tem aqui o potenciômetro também, né, no LCD, é porque na placa, ó, na placa fisicamente, o potenciômetro já está na plaquinha, né? Mas essa plaquinha ela é uma plaquinha, né, que possui vários dispositivos, botões e nela está o potenciômetro. Caso a gente queira fazer esse ajuste de luminosidade, né, a claridade no LCD é possível, certo? O código está estruturado da seguinte forma: primeiro tem as bibliotecas, né? Aqui eu digo que os meus sistemas não são de 10 bits. Tem as bibliotecas de seriais, as portas seriais, né, que é para expansão, biblioteca de LCD. Né? Temos aqui as declarações de variáveis, variáveis inteiras, variáveis flutuantes. Declaramos também a posição mínima e máxima do servo, né? Variáveis de tempo e variáveis do loop, do while, né? O código ele inicia chamando o ângulo, né, do servo, onde eu aciono o servo motor no pino D4, através da formulazinha da função de tempo, da função em que eu converto
o percentual da minha angulação em float, certo? Depois disso, na segunda variável de tempo 2, eu utilizo essa fórmula, né, para converter em tempo, converter ângulo em tempo, certo? Depois disso eu demoro um tempo, né? Depois eu chamo esse tempo, né? Fica dou um delay desse tempo que eu acabei de converter. E depois desse tempo, né, fazendo esse ajuste, eu faço a desativação do servo, ou seja, de put low, desaciono o pino D4, certo? Aí conto um delayzinho de 20 segundos e eu vou incrementando o N2, certo? Que eu declarei lá em cima como N igual a 20. E o while, ele vai ficando nesse loop, né? Quando o while maior que 0, mas o limite dele é igual a 20, certo? Depois eu venho no void main, onde eu tenho a declaração das estruturas do LCD, né? E eu digo que na linha 1, né, o LCD Gotox, na linha 1, coluna 1, o LCD vai printar o nome leitura, e na linha 1, coluna 2, o LCD vai printar o nome luminosidade. Depois vai passar um tempo de 1 segundo, né, 1000 milissegundos, 1 segundo. E então eu tenho as configurações de canais, né, eu tenho as configurações de canais, onde eu ativo o cano do canal 0 até o canal 2, e eu também seto a origem do clock, certo? Tudo isso faz parte da estrutura do AD, certo? E então eu, dentro do meu o while sendo verdadeiro, né? Eu ainda continuo nas estruturas onde eu estou configurando o canal 0, certo? E eu venho para a fórmula, né? Onde o AD1 é igual a AD0. Nesse AD0, essa é a fórmulazinha da tensão calculada, né? Na entrada do LDR, que eu calculo o AD0, que é a tensão daquele momento, multiplicado por 5 dividido por 1023. 1023 por quê? Porque são 10 bits. Então, como são 10 bits, eu vou dividir 5 por 1023. Se fosse 8 bits, eu ia multiplicar os 5 por 255, certo? E depois eu entro nas equações do LDR, que é onde eu tenho aquela curva em que, na medida que eu aumento a minha tensão, eu diminuo o lux. Na medida que eu diminuo o lux, eu aumento a minha tensão. Então, essas equações, elas vão me dizer que se a minha tensão, essa primeiro condicional, se a minha tensão for maior que 2 e menor que 2,8, o meu lux vai ser calculado dessa forma. Lux é igual a essa forma aqui, ele vai ser calculado dessa forma. Se a minha tensão for maior ou igual a 2,8 e menor ou igual a 3,8, o meu lux vai ser calculado dessa outra forma. E se a minha tensão for maior que 3,8, o meu lux vai ser calculado dessa terceira forma aqui, certo? E depois que eu configuro toda a estrutura de equações do lux, eu venho para a condicional que vai fazer com que eu acione ou não o meu servo, certo? Então, eu vou declarar, se o meu lux for menor que 500, o meu servo, ele irá atuar 90 graus, ou seja, a tampa abre, certo? Continuando. Se não, né, na função else, se a minha luminosidade não for menor que 500, o meu lux não for menor que 500, o meu motor ele vai acionar 180 graus.
Logo, a minha caixa, ela irá fechar, certo? 180 graus é uma observação. 180 graus é a amplitude máxima do meu servo, ok? Depois, novamente, está configuradas as estruturas do LCD para mostrar no LCD, né? Onde será mostrado na primeira linha, primeira coluna, o nome luminosidade, primeira linha, segunda coluna, irá mostrar o lux, né? Só que aqui está printado por cento ponto 1F, ou seja, vai limpar e depois vai aparecer luminosidade, o nome luminosidade igual à numeração da luminosidade daquele momento, certo? Então a explicação é essa. Se o sensor de luminosidade detectar que no ambiente a luminosidade está menor que 500 lux, o LDR envia um sinal para o servo e o servo vai abrir a caixa fazendo um movimento de 90 graus. Se ele não detectar que a luminosidade está menor que 500 graus, se tiver maior ou igual, ele irá enviar um sinal para que o servo ele faça um movimento de 180 graus, certo? Lembrando que esse controle é apenas um controle on-off, né? E que a gente vai ter o auxílio do LCD para poder mostrar e comprovar que o código está estruturado realmente dessa forma e que na prática está acontecendo realmente da forma em que foi estruturado para acontecer. Neste slide a gente tem um fluxograma, né? O fluxograma nada mais é do que a explicação anterior de forma mais resumida, que implica em que no início, né, aí você tem a entrada, o sensor de entrada, né, que é a leitura do LDR. Na leitura do LDR, ele vai dizer um valor. Se o valor for menor que 500, ou seja, se sim, na condicional, aciona o servo a 90 graus. Se não, aciona o servo a 180 graus, certo? E então a gente fica nesta realimentação, porque se não, né? Se não, aciona o servo 180 graus e ele fica nessa realimentação perguntando, de novo, né? Passando pelo sensor, né? LDR e passa pela leitura do LDR, né? E de novo faz a pergunta, se sim, se não, nos dois casos. Aí, se sim, aciona 90 graus, mas aí vai para a leitura de novo. Leitura do LDR, deu sim ou deu não? E ele fica nesse loop, né? Lembrando que o loop do while são 20 vezes, certo? O loop do while são 20 vezes, certo? Então é isso. Este é um projetinho de controle de luminosidade. É composto por um LCD para indicar quanto é que está o meu lux, um servomotor, certo? Que é responsável por abrir e fechar a tampa através de um sinal que o LDR envia, certo? O LDR ele funciona como um sensorzinho de luminosidade. Então você programa para poder, eu quero que ele acione algo quando a minha luminosidade for tanto, quando o meu lux for tanto. Eu quero que ele desacione quando o meu lux for tanto. Então foi assim que a gente trabalhou. Que o PIC 45, 18F 4550, certo? A gente está alimentando a placa através do notebook, certo? E está chegando na placa 5 volts. É por isso que é necessário esse jump aqui, ó, para poder receber a alimentação através do cabo USB. O servo motor, ele está acionado no pin D4, certo? Ali, ó, o pin D4. E aqui está toda a ligação, a alimentação do LCD,
alimentação do LDR, né, ó. O LDR, ele é ligado aqui no A3, certo, ó. Ele é ligado no A3. Ele precisa de um resistor, né, para que a corrente não passe com tanta intensidade. E ele funciona assim: quando o meu lux for menor do que 500, ou seja, quando aqui dentro da caixa estiver um pouco mais escuro, ele envia o sinal para o servomotor e o servomotor abre a tampa 90 graus. Quando o servomotor abre a tampa 90 graus e o LDR ele percebe que o lux, né? O lux ele tá maior do que 500, então ele envia outro sinal para poder o servo fechar a caixa, certo? Essa é uma ideia que é muito interessante, né? A gente podemos idealizar uma garagem automática que abra de acordo com os faróis, né, a luminosidade dos faróis de um carro, entendeu? A gente pode estar expandindo esse projeto aí para uma coisa mais profissional, uma ideia do dia a dia, né, que é o intuito, certo? Então aqui eu vou alimentar com 5 volts, né, aqui no notebook. E então, vou carregar aqui o programa rapidinho, certo? Percebemos que já está fazendo o controle, ó. Porque aqui na luminosidade, ó, está variando a 520. Ó, na medida em que eu passo de 500, ela abre. Ó. Não, eu passo de 500, ela abre. Eu caio de 500, ela fecha, certo? Ou seja, se for menor do que 500, ela abre a tampa, né? E se for maior do que 500, ela fecha a tampa, ó. Maior do que 500 está fechada, ó. Menor do que 500, ela abre. E fica fazendo esse controle, certo? Então, assim, esse projeto, ele está sendo expandido para poder ficar de uma forma em que tenha um controle que cause menos desgaste no servomotor, certo? E a gente vai estar expandindo aí para utilização de protocolos, acionamento através de outros mecanismos, certo? E neste último slide a gente tem a expansão do projeto, que o projeto ele está em andamento para que seja feito um controle PID, né, proporcional integral derivativo, certo? Para que o sistema ele tenha um controle mais equilibrado, né, e seja limitado na medida do meu range, né, da minha estrutura do PID, que faz com que eu tenha um desgaste menor com relação aos mecanismos do sistema, porque o sistema, do jeito que ele está, apenas em controle on-off, ele não tem um grande equilíbrio, então ele vai ficar sempre abrindo e fechando a caixa, na medida em que o sensor irá detectar, e isso causa um desgaste no servomotor. Então, o controle PID, a expansão do projeto, é justamente para poder fazer esse controle mais equilibrado e não permitir que o sistema cause um desgaste tão grande, né, no motor, certo? Lembrando também que o projeto ele também será expandido para que venha acontecer, receba comandos através de serial, né, deixando o sistema ainda mais automatizado.